Lucas 10, versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus disse: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Feche seus olhos. Pai, como é bom poder estar aqui na tua presença, Senhor. Como é bom poder, Deus, cantar louvores de adoração ao Senhor. Como é bom, Senhor, poder te amar, poder ser alvo do teu amor. Obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor representa para nós. Ó Deus, ajuda-nos a te servir, ajuda-nos a te bendizer, a te glorificar, a te exaltar. Ah, Deus, a elevar o teu nome, Senhor, que é sobre todo nome. Pai, fala conosco, Deus, mais uma vez. Ó Deus, o Senhor tem propósitos eternos para as nossas vidas, Pai. Conduza-nos para a tua presença nesse momento, Deus. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Bem, a parábola do bom samaritano, contada por Jesus, encontra-se apenas aqui em Lucas. Nenhum dos outros evangelistas citaram a parábola do bom samaritano. Esse texto, ele parte de uma pergunta de um homem, de um doutor da lei, um mestre da lei. O texto começa dizendo: certa ocasião, um perito, um mestre da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha, a função principal de um doutor da lei, de um mestre da lei, de um escriba, era conduzir o povo à lei, à Torá, para que eles fossem instruídos pelo Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel. Um judeu, quando ele tinha alguma dificuldade, entendimento das escrituras da época, ele procurava um mestre da lei. Como o próprio nome diz, ele era mestre na lei. Então esse homem
não é alguém, sabe, que não conhece as Escrituras. Esse homem, ele não é alguém que não conhece a lei, não conhece a Torá. É um homem instruído, um homem sábio, um homem que conhece a palavra. O texto, aqui no começo, ele diz que esse homem levantou-se para pôr Jesus à prova. Olha só qual que era o intento do coração dele. Esse homem não queria, saber de nada. Ele queria encurralar Jesus. Ele queria fazer com que Jesus caísse em algum delito para ele tomar a própria lei e usá-la contra Jesus. Era isso que esse homem faz. O texto, ele destaca a falta de sinceridade desse homem. O texto mostra que esse homem, na verdade, era um hipócrita. Era alguém que estava fazendo uso até mesmo da lei para incriminar Jesus. Para analisar. Era o chamado legalista, alguém que usava da religião para atacar os outros, para condenar os outros, para fazer com que Jesus, então, fosse comprometido em sua resposta. Agora, Jesus, eu acho tremendo isso, porque Jesus não responde. Para analisar, Jesus não responde ele de imediato. Jesus, ele faz uma outra pergunta para esse homem. Olha só, Jesus, ele pergunta: o que está escrito na lei? O cara é doutor da lei, o cara é um mestre na lei, então o cara tem obrigação de saber o que a lei diz. E aquele homem, ele cita Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Ame o teu Deus, o Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E ele ainda acrescentou algo que Deuteronômio não diz: de todo o seu entendimento. E aí ele citou Levítico 19, 18, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Você nota que esse homem, ele conhecia. Ele cita de cor isso aqui. E Jesus fala o que para ele? Muito bem. Nota 10 para você. Corretamente você respondeu. Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Rapaz, para analisar, Jesus, com isso, ele encurrala aquele homem. Ele faz o contrário. O cara queria pegar Jesus, Jesus que pega ele. Porque quando Jesus diz: muito bem, você respondeu corretamente, vá e faça o mesmo, e assim você viverá. O que Jesus disse para ele? Que ele não fazia e que ele não vivia. Ele não fazia e não vivia. Ele só conhecia, só sabia, mas não praticava. Então, Jesus, ele elogia esse homem. A resposta de Jesus aqui, vamos entrar na questão, porque Jesus poderia ter dito para ele, já que ele respondeu corretamente, Jesus poderia ter dito: olha, fica tranquilo, você está salvo. A resposta de Jesus, à primeira vista, parece contradizer a própria verdade do Evangelho, de que nós não somos salvos por guardar mandamentos, não somos salvos pela prática da lei, não somos salvos pelas obras. Para analisar, Gálatas 2,16, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, Efésios 2,8, é um texto que nós sabemos de cor, diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9 diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, será que Jesus aqui estava ensinando que se ele praticasse a lei, ele seria salvo? Absolutamente não.
Não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus, ele estava mostrando que aquele homem, na verdade, ele não guardava os mandamentos, ele não praticava a lei. Olha, Jesus fez isso várias vezes Jesus fez isso, não foi uma ou outra vez não. Sabe, Jesus, ele mostra várias vezes que os judeus, eles estavam apoiando a salvação na guarda de uma lei que estava condenando eles, porque eles não praticavam a lei, só diziam que praticavam. Eles precisavam de um Salvador. Jesus estava ali. Para analisar. A salvação em pessoa, o Evangelho, a verdade, o único caminho, estava ali, perto, acessível a eles, mas eles fechavam os seus corações pela dureza que eles tinham, pela prática de uma religião muitas vezes vazia, uma frieza espiritual. Muitas vezes você vai ver nas Escrituras o próprio Deus chamando a atenção do povo dele, dizendo que eles tinham afastado da vontade do Senhor. Esses homens, eles gostavam, sabe, de estar na eminência ali, eles gostavam de se mostrarem. Nós vamos seguir, e você vai ver o que Jesus vai fazer. Olha, o mestre da lei, quando Jesus faz isso com ele, para analisar, eu acho que ele leva um baque, porque ele queria pegar Jesus e Jesus torce o negócio para o lado dele. O que ele faz? Ele tenta se justificar. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aquele homem diz. Olha, em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, que o assaltaram, bateram nele e deixaram ele quase morto. Meio morto, diz algumas outras traduções. Para responder, quem era o próximo? Jesus então conta a parábola do bom samaritano. E Jesus usa alguns personagens e nos traz grandes lições com isso. Jesus conta a parábola do bom samaritano num único propósito: mostrar para aquele doutor da lei quem era o próximo. Você vai pegar Jesus falando das parábolas, muitas vezes Jesus tem um propósito só. Parábola não é para se pegar a parábola e fazer doutrina. Não, muitas vezes, a grande maioria, eram histórias que Jesus inventava ali no momento. Não tinha acontecido. E a gente acha que muitas vezes aconteceu. A gente acha que houve mesmo um filho pródigo, que houve um pai do filho pródigo. Saiu da mente de Jesus. Muitas delas, a grande maioria. Vamos para lições. Primeira lição. O sacerdote devia ser o próximo daquele homem, porém não foi. Deixa eu abrir um parênteses aqui, já que eu falei em parábola. Eu já ouvi essa parábola aqui muitas vezes. Sim, na igreja. Olha, tem muitos textos da Bíblia que são alegóricos, são simbólicos, é cheio de simbolismo. Mas o caso da parábola é literal. Eu já ouvi pregador dizendo que o camarada estava na igreja e saiu da igreja e foi para o mundo. Saiu de Jerusalém e foi para Jericó. Nada a ver, onde está falando que aqui é igreja e mundo? Outros vão falar que vinho é alegria, o óleo lá é o Espírito Santo. Outros vão falar que a hospedaria é a igreja. Nada disso. Não é isso, é literal, é o que o texto está dizendo. Olha, eu gostava muito de uma irmã que pregava, mas ela simbolizava tanto o negócio, ela floreava tanto, ela deixava o negócio bonito, sabe? Mas um dia, ela comparou a cadeira do quarto de Eliseu com o trono de Deus, aí eu parei, aí já não gostei mais. Corre-se esse risco de pegar um texto literal
e querer simbolizar ele. Primeira lição, então, o sacerdote, olha só o que Jesus vai fazer, para analisar. Jesus pega o maioral da classe deles. Jesus pega o homem de Deus. Jesus pega aquele que foi chamado, sabe, que foi separado por Deus para servir o povo. Jesus fala do sacerdote. Olha só, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. O sacerdote devia ser o homem que era o próximo daquele que estava caído. O sacerdote, ele devia ter agido com compaixão, com misericórdia. A Bíblia vai dizer que o sacerdote, ele tinha que tratar com misericórdia até o animal de seu inimigo. Para analisar. Olha o que diz Êxodo 23, versículo 4. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que você odeia, caído sob o peso de sua carga, não abandone, procure ajudá-lo. Olha só, o camarada não gosta de lei? Pega isso aqui. O sacerdote devia ser o primeiro a ajudar aquele homem. Sim, afinal ele havia sido separado para o serviço a Deus. Ele era chamado homem de Deus. Ele era alguém que o povo de Israel confiava. Era alguém que estava, sabe, junto a Deus, intercedendo pelo povo, pedindo perdão a Deus pelo povo. Era um homem respeitado. Sim, ele sabia de cor o que estava escrito no Levítico 19, 18, que é: ame o seu próximo como a si mesmo. Olha, o sacerdote conhecia a doutrina. O sacerdote, ele conhecia a ortodoxia. Ele conhecia a verdade das Escrituras. Porém, ele não colocou em prática. Não parou para ajudar aquele homem que estava caído, quase morto. De nada adianta conhecer a verdade se não a colocarmos na prática. Não adianta. Podemos conhecer a verdade do Evangelho, mas se não vivermos, pouco valerá. Quer ver um texto? 1 Coríntios 13, versículo 1, 2 e 3. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, olha só, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O sacerdote, ele tinha, para analisar, ele tinha acabado de sair do templo de Jerusalém. Ele estava indo do templo para Jericó, ele tinha saído do culto, ele tinha prestado o seu culto a Deus. A minha pergunta é: o que nós fazemos depois do culto de domingo à noite? Como é que nós vivemos depois do culto? O sacerdote, ele orou. O sacerdote, ele clamou. Ele fez os rituais, ele fez toda a liturgia do culto no templo. Mas quando ele saiu do culto, ele passou por um homem que estava morrendo, e ele passou do outro lado, ele não ajudou. O que nós temos feito? Servir a Deus não é vir ao culto de domingo à noite. Não é.
Estevão morreu apedrejado, porque ele falou uma palavra contra o templo de Jerusalém. Ele disse assim: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E não habita mesmo. Aquele sacerdote saiu de um culto onde tinha paredes e pisos, mas quando encontrou um templo que foi o próprio Deus que fez, ele não parou e estendeu a mão. Eu já disse isso aqui. Deus não tem compromisso com parede, com tijolos, com lajotas. Deus ama pessoas. O que nós temos feito? Eu fui à igreja. Isso era quando eu era de outra religião. Eu ia para a igreja para um desencargo de consciência, para dizer para os outros: olha, eu fui para a igreja domingo. Irmãos, não basta. Não basta. Vida cristã não é isso. É mais aquilo que você faz depois do culto de domingo à noite do que você faz aqui. O camarada era um sacerdote. Imagine nós pregarmos aqui e sairmos na rua e encontrar alguém e passar longe e não ajudar. Estamos sendo como papagaios. É duro. 1 João 4,20 diz assim: quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Esse doutor da lei, ele fez uma péssima pergunta para Jesus. Por quê? Ele perguntou: quem é o meu próximo? Irmãos, para aí. Eu tenho que amar quem? Eu tenho que amar a todos. Esse negócio de quem é o meu próximo, por que ele fez isso? Nós vamos ver que os judeus, eu vou chegar nesse ponto, a hora que eu vou falar do bom samaritano, eles tinham ódio dos samaritanos. Esse homem, ele quis limitar o amor. A questão que muitas vezes a gente fica embasbacado com Jesus, é que Jesus pede para nós amarmos os inimigos. Para analisar. Quão difícil é isso? O Alcorão manda matar os inimigos, é mais fácil. Agora a Bíblia manda amar os inimigos. Manda amar. E a gente tem dificuldade de amar o irmão. Verdade. Verdade. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui, porque talvez você diga assim: mas esses camaradas que andam por aí só quer beber, só quer se drogar, eu vou ajudar quem? Eu não estou dizendo para você sair ajudando todo mundo. Para analisar, você tem discernimento. Vê o que está acontecendo, olha para a pessoa, sonda o que essa pessoa está passando, vê se realmente essa pessoa está sofrendo, vê o que ela quer. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes é mais fácil tirar R$2 e dar para alguém, R$5 e dar para alguém, e não está nem aí para aquilo que a pessoa está vivendo. Olha, quando eu era diácono, eu peguei muita gente no pulo. Em que sentido? Acabava o culto da escola dominical, os camaradas chegavam pedindo comida. Eu estou com vontade de comer, sabe? Arruma um dinheiro para comprar uma marmitex. Aí tinha uns restaurantes, perto. Eu fazia questão de sair com um camarada e ir lá no restaurante para comprar marmitex para ele. No meio do caminho, muitos diziam: cara, eu queria dinheiro para tomar cachaça mesmo, deixa quieto esse negócio. O cara já se entregava. Um dia eu peguei um senhor, o senhor chegou a pedir o dinheiro. Aí eu perguntei: o senhor está com quem? Eu estou com minha mulher. Vem aqui, chamou a mulher dele. Eu fiz questão: tem mais alguém da família do senhor? Tem mais meu filho. Vai lá chamar o filho do senhor. Foi lá, chamou o filho. Pai, mãe e filho. Fui até no restaurante, fiz questão: vocês vão entrar aí e eu vou pagar para vocês comer. É self-service, pode comer. Cara, o cara queria dinheiro para outra coisa, não queria comer. E no final eu falei assim: que Deus abençoe o senhor. E ele falou que o diabo te amaldiçoe.
Me amaldiçoou ainda. Ainda bem que em crente não pega, né? Então não tem... Acho que talvez até engordei mais. Mas olha, a gente às vezes, assim, levando nessa questão de Jesus, a gente tem que tomar cuidado. Um dia entrou uma mulher grávida no culto pedindo, junto com um camaradinha, que o camaradinha, se fosse por causa dele, não ajudava não. A mulher estava grávida. E a mulher falou da situação: olha, nós estamos devendo no hotel, nós somos de Guaíra, estamos precisando de dinheiro, eu estou com fome, eu não almocei, era noite, cara. Aí eu olhei na carteira, tinha 5, falei, poxa, mas o que eu vou fazer? O que a mulher vai fazer com 5? Aí eu saí assim, mas foi questão de 1 minuto, eu arrumei dinheiro, pai. Os irmãos, não, toma, todo mundo ajudou, já arrumou 50 ali rapidinho. Aí eu fui lá no hotel, pagar a dívida, ela devia mesmo, paguei a dívida, dei o dinheiro na mão dela, o troco, falei, Deus te abençoe. Aí a Marta criticou eu, que não devia ter dado, e que não sei o que lá, Falei, meu amor, a mulher estava grávida, não, vagabunda, e não sei o que lá. Aí no outro dia, pelo almoço, viemos para casa, passando no tatu, os bonitos, mulher e o cara, a mulher grávida e o cara foram pegos roubando a morena bonita, a loja, os dois, ladrões. Aí a Marta olhou e falou, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Mas irmãos, olha, teve um dia que o cara saiu e ele me pediu dinheiro para comprar leite para sua filhinha. E eu duvidei daquele cara. E eu falei assim, quantos litros de leite você quer? Não, moço, se você me arrumar 1 litro só tá bom. A minha filhinha está morrendo de vontade de tomar leite e tal. Ele estava sozinho, não vi filha, não vi mulher, não vi nada. Não dei dinheiro para ele. Fui lá na Real comprar leite. Eu comprei 2 pacotes de leite. Aí falei para ele, senta nesse banco da praça aí e eu vou lá comprar o leite e já trago para você. Eu fui e voltei duvidando do camarada, dizendo, aquele camarada não vai estar na praça mais, eu vou ficar igual besta aqui com 2 litros de leite agora. Mas cheguei, rapaz, o cara estava lá na praça, esperando. Eu dei os litros para ele, ele chorou, me abraçou. Moço, Deus te abençoe. Rapaz, eu fiquei assim até admirado, sabe? Porque ele realmente estava precisando. E assim acontece, irmãos. Sabe, nós temos que ter discernimento. Não é você dar dinheiro para camarada que está na Real. Ali tem hora que tem 3, dá briga até entre os caras. Está dando briga já. Mas, irmãos, sonda a vida do cara. Vê se ele realmente precisa. Sabe, teve uma mulher que um dia me ligou e ela precisando de dinheiro. E aí eu falei para ela assim, mas o que a senhora está precisando? Nossa, rapaz, a resposta daquela mulher acabou comigo. Ela falou assim, olha, se você me arrumar 1 dente de alho, sabe, meio quilo de arroz. Ah, rapaz, eu falei, não, essa mulher não está querendo aproveitar, não. E aí, rapaz, fui sondar, fui na casa dela, oramos com ela. A Keila, minha filha, adotou aquela família para ajudar e tem ajudado. Rapaz, eu falo assim que Deus, Ele nos deu muito. Sim, irmãos, nós somos abençoados. Somos ou não somos? Somos. Deus tem te dado mais do que você merece. E tem me dado mais do que eu mereço. Sim. Então, que eu e você, sabe, tenhamos coração generoso para ajudar. O que mais? Essa é a primeira lição, o sacerdote não ajudou. Segunda, o levita devia ser o próximo, mas também não o fez. O texto diz que pela estrada descia um levita, que chegou até o lugar, viu o homem caído, mas também passou para o outro lado. Quem eram os levitas? Os levitas eram de Levi, de um dos 12 filhos de Jacó. A tribo de Levi era das 12 tribos de Israel. A tribo de Levi é algo assim bonito, eu já disse até isso aqui já. A questão do princípio do dízimo, da instituição do dízimo. Por quê? Porque a tribo de Levi
ela foi a única tribo de Israel que não recebeu herança. Não recebeu herança. Por quê? Porque Deus disse para eles: olha, eu vou ser a herança de vocês, eu vou cuidar de vocês, não se preocupem. E Deus fazia as outras tribos trabalharem e darem 10% da colheita para a tribo de Levi. E por isso que da tribo de Levi vinham os sacerdotes, vinham os levitas, vinham quem trabalhava no templo. Deus usou os levitas. Então, no templo, lá na época do tabernáculo, antes do templo, os levitas eram responsáveis por desarmar a barraca do tabernáculo e viajar e montar ela de novo. Era um trabalhão danado que dava, porque os camaradas não paravam. Eles não tinham parada própria. Quando construiu o templo em Jerusalém, Salomão construiu o templo, aí ficou mais fácil. Os levitas, eles começaram a ser professores, começaram a ser músicos, administradores. Eles tinham várias funções no templo. Agora, quero abrir um parênteses aqui nessa questão de levita, porque a música era apenas uma de tantas ocupações que os levitas tinham. Levita não era um músico apenas. Agora, criou-se no meio evangélico, principalmente pentecostal e neopentecostal, de chamar quem canta de levita. É o levita. Você pode ver que tem muitos cartazes aí que falam levita fulano de tal. Eles falam sobre levita. Agora, a Bíblia não dá respaldo para isso, de chamar cantor de levita, de forma alguma. É errado referir-se a cantor de música gospel como sendo um levita. Põe o camarada para trabalhar, então. Põe o camarada para cuidar do templo, é o diácono. Agora, olha, eu fico pensando assim que o levita era um cara que trabalhava, o coração dele estava em Deus. E esse camarada aqui, ele desce e ele olha aquele homem quase morto e ele passa do outro lado da estrada. Para analisar uma coisa. Ele também estava vindo do culto. Ele também estava descendo de Jerusalém para Jericó. Talvez ele tenha cantado um hino de adoração a Deus no culto. Talvez ele tenha, aberto as portas do templo. Ele tenha feito alguns serviços auxiliando o sacerdote, mas na hora também de ajudar, ele não estendeu a mão. Afinal, não tinha ninguém vendo. Tem esse detalhe também. Porque tem muita gente que faz para ser visto. Não gosta de ser visto, gosta de ser visto. Gosta de fama, gosta de holofotes, gosta, da mídia. Gosta de ter o microfone na mão, mas não gosta de estender a mão. É duro isso. Agora, o levita, ele era alguém que também, as pessoas viam ele como um homem de Deus. E ele não ajuda. Ele se recusa a amar o caído. Quantas vezes, eu fico pensando assim, quantas vezes nós passamos para o outro lado da estrada, como esse levita? Quantas vezes nós agimos sem compaixão? Quantas vezes nós não fazemos nada? Eu não fiz nada, né? Então tá tudo bem, né? Não fiz nada. Aí tá tudo bem não, porque a Bíblia diz que se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Esse que é o problema. Então o não fazer também acaba sendo algo muito errado, porque você poderia ter feito alguma coisa e não fez. Muitas vezes nós não queremos nos envolver, dá trabalho, né? Não dá trabalho? A gente arruma para a cabeça, né? Igual diz no ditado. Às vezes Deus quer nos usar, às vezes Deus quer que nós estendamos a mão para alcançar as pessoas, mas nós olhamos para nós e queremos ter vida boa, não queremos nos envolver. Afinal, o que eu vou ganhar com isso? A gente é egoísta muitas vezes.
É duro dizer isso. Eu me coloco, eu me insiro nisso. Afinal, a gente pode falar assim, mas o camarada, quem mandou o cara também descer por essa estrada aí? A gente não olha que a gente está descendo pela mesma estrada. O levita estava junto, ele estava na mesma estrada. Quantos que estão jogados, estão arrasados, acabados de muitas maneiras? Para analisar. E não é dinheiro, não. Às vezes não tem nada a ver com dinheiro. Às vezes tem a ver com abraço, com carinho, com cuidado, com estender a mão, ter misericórdia, entender que podia ser nós ali, naquele momento. Às vezes nós somos doutores, PhDs, em falar de amor, mas nós somos analfabetos em amar. Às vezes nós resolvemos e recusamos não dar aquilo que Deus nos deu de graça. De graça. Às vezes Jesus nos manda ir, mas nós preferimos ficar. Tem um hino do Judson de Oliveira que ele diz: Jesus ressuscitou dos mortos, levante-se da sua cama. Às vezes, nos falta ousadia, fé para agir. Como assim, Paulo? Sim, porque muitas vezes nós olhamos para situações e dizemos assim: mas o que eu posso fazer? Eu sozinho não consigo. Eu sozinho não tem como eu ajudar isso. Aí eu lembro de um pregador que veio de Curitiba, excelente pregador do evangelho, pastor Valdeci de Paula. E depois do culto eu fui almoçar com ele. E a gente almoçando, ele começou a conversar, e ele tocou nesse assunto, sabe, de algo que a gente pode fazer, mas a gente não faz, porque muitas vezes nós não somos ousados, não temos fé para iniciar. E ele disse que uma coisa que incomodava muito ele em Curitiba era ver pessoas nas ruas, andarilhos, mendigos, passando frio nas noites de Curitiba, da capital. Então ele, sozinho, começou a catar uns cobertores e começou a colocar no seu carro. Aí as pessoas começaram a dizer: mas por que você está fazendo isso aí? Por que você vai levar essas mantas aí? Aonde você vai? Não, eu vou levar isso aqui para o povo da rua. Ô irmão, eu posso ir junto com você? Eu vou arrumar umas também. E aí, rapaz, na ousadia desse irmão em ajudar sozinho, os irmãos da igreja começaram a ajudar ele. E eles começaram a dar coberta, roupa e comida para as pessoas nas ruas de Curitiba. Amor incondicional, porque você vai amar o andarilho querendo o que em troca? Não tem nada para trocar, é amor, é doação, é estender a mão. E aí, eles arrumaram um salão enorme em Curitiba e fizeram um albergue. E tinha 150 mendigos nesse albergue. Para analisar, o negócio ficou grande. Um dia no culto, ele disse do albergue, ele disse que ele queria dar um panetone para cada um dos que estavam lá. E ele falou no culto: irmão, se puder ajudar, né, talvez você tenha, então contribua, que eu quero fazer isso. E tinha um irmão da Igreja Batista, dentro da Assembleia de Deus, no culto. E esse irmão da Igreja Batista procurou o pastor no final do culto e disse: pastor, eu vou me comprometer a ajudar. Eu não sei com quanto. Passa o número do teu telefone aí que eu te ajudo. Depois eu te ligo para saber quanto que eu vou ofertar. O pastor Valdeci passou para ele o telefone. Passou uns 2 dias. Aquele irmão ligou para o pastor e disse: pastor, eu acho que vai dar para a gente dar uma melhoradinha no panetone do pessoal lá. Deus pediu para eu dar R$10.000. E tem mais, pastor. Eu tenho 3.000 pares de sapato novos que o senhor pode fazer um bazar.
eu vou entregar para o senhor. E aí esse irmão falou outra coisa para ele: olha, e a partir de hoje, pastor, o senhor, sua esposa e os seus filhos nunca mais compram um sapato e vão pagar. Vocês vão ter isso de graça. O cara era dono de uma rede de sapataria em Curitiba, crente, e ajudou aquele ministério, que começou com um só. Falta isso na gente. E muitos foram alcançados pelo evangelho, porque ação social, irmãos, sem pregação do evangelho não vale de nada. Não vale também. É necessário pregar o evangelho, mas tem que pregar o evangelho para gente que está com a barriguinha cheia. Não adianta você ir na favela pregar o evangelho e você falar do amor de Jesus e deixar a pessoa morrendo de fome na sua casa e dizer: fica aí, Deus te abençoe. Agora, os evangélicos gostam do quê? Gostam de marcha para Jesus. Aí tem um camarada caído lá, eles estão marchando para Jesus, ele passa perto do cara que está caído e não faz nada. Afinal, eles estão na marcha para Jesus. Nada contra quem vai para a marcha para Jesus com a motivação correta para adorar a Deus, porque tem muitos que fazem isso. Mas muitas vezes a marcha para Jesus, não sei nem porque eu estou falando isso, não estava no script. A marcha para Jesus, na verdade, é algo que os líderes da igreja estão vendendo o povo para os políticos. É isso que aquele apóstolo Estevão Hernandes da Renascer fez isso. E aí os outros fizeram também, porque ganham muito dos políticos, porque vendem o povo. Aqui em Umuarama acontece isso. Já vi acontecendo diversas vezes. Não foi uma vez só, não. Terceira e última lição. Era quase impossível que um samaritano fosse o próximo daquele homem que caiu. Mas, contrariando o doutor da lei e muitos que estavam ali, Jesus mostra que o samaritano foi o próximo daquele homem que foi assaltado. Jesus dava um soco na boca do estômago, figuradamente falando, porque ele contrariava. Se tinha um camarada que contrariava opiniões, era o tal do Jesus Cristo. Esse gostava, sabe, de torcer a orelha dos camaradas. E os camaradas muitas vezes não aprendiam. Jesus diz: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Olha só, o último viajante a cruzar com aquele homem era natural da cidade de Samaria. Era um samaritano. Jesus fez isso de propósito e com propósito. Por quê? Por séculos, os judeus, eles nutriam um ranço, um ódio pelos samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos, eles se misturaram, eles aderiram à cultura pagã, à fé pagã da Babilônia, quando eles foram cativos para a Babilônia, e eles se misturaram muito, e o judeu puro, o judeu ortodoxo, tinha ódio dos samaritanos por causa disso, que eles desviaram-se da verdade. Se você parar para analisar, eles tinham um fundamento para não gostar dos camaradas, sabe? Mas odiar a ponto de ficar longe, de desejar o mal, igual eles faziam, e contrapartida, o samaritano também não gostava do judeu. Jesus, ele usa a figura de um samaritano que teve misericórdia de um judeu. O samaritano reconheceu a urgência em ajudar aquele homem. O texto diz que o samaritano aproximou-se, o oposto daquilo que o sacerdote
e o levita fizeram. Ele enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Vinho aqui não é o sangue de Jesus, vinho aqui é vinho mesmo. Óleo aqui é óleo mesmo, não é sinal do Espírito Santo. O vinho era um antisséptico e o azeite era um bálsamo. Ambos eram usados para purificar, para impedir infecções e para conter um pouco da dor que o homem sentia. Lembre-se de uma coisa, que todos os pertences daquele homem foram roubados. Esse samaritano, ele usou tudo dele, as faixas dele, o óleo dele, o vinho dele, e ainda ele colocou o homem em seu animal próprio. O samaritano, ele usou as suas próprias provisões, ele foi generoso, com um homem estranho, com um homem que, se fosse o contrário, talvez teria passado de largo, ou ter feito coisa pior, porque odiava o samaritano. O samaritano, para analisar, ele coloca o homem na cavalgadura do seu animal, e ele vai a pé, empurrando o animal até a hospedaria. O homem vai montado. Para analisar o esforço, o sacrifício que esse samaritano fez para ajudar. O homem, o samaritano, ele levou aquele homem para uma hospedaria e cuidou dele. O samaritano não largou o homem para morrer. Não. Ele cuidou dele fazendo o melhor para que ele vivesse. O samaritano ficou com aquele homem durante a noite. Sim, por quê? Porque o versículo diz assim, ó: no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. 2 denários, segundo alguns estudiosos, dava mais ou menos para pagar 1 semana ou 2 semanas numa hospedaria para alguém, tanto de hospedagem quanto de alimentação. Para analisar, o cara cata o dinheiro de um trabalhador que ganhava no dia, e pagou para o outro homem, usou o próprio dinheiro. Nós vemos aqui que o samaritano era generoso, estava disposto a ajudar. Ele abriu mão do seu tempo, uma coisa que muitas vezes nós não fazemos, não paramos. A vida é uma correria, e a gente muitas vezes não gasta tempo com as pessoas. Ele pagou a hospedagem daquele homem e ainda prometeu ao hospedeiro que pagaria as despesas quando ele voltasse, se acaso precisasse. Para analisar. Será que nós somos capazes de ajudar alguém assim? Como esse samaritano? De parar? Para analisar. Hoje mesmo eu estava indo para o mercado, tinha um camarada que estava no meio da estrada com um Gol parado. E aí eu passei com pressa, porque eu tinha que comprar uns negócios no mercado, tinha que voltar para casa do almoço. Aí eu pensei: Deus, será que o senhor está me testando? Porque eu vou pregar o negócio e não estou nem vivendo, né? Deixei o cara lá empurrando o carro sozinho. Irmãos. E ainda, você quer saber ainda, olha. Mas eu vi outras pessoas parando para ajudar ele. Por isso que eu fui. Eu estava com pressa mesmo. Eu vi que alguém parou atrás. Eles se viram. Mas o bom samaritano parou, justamente. Agora, para analisar. E se fosse conosco, irmãos? Para analisar. E se fosse com a gente? Vamos supor que você está descendo. Aí você encontra um cara, um petista, caído, meio morto. Ou você encontra um muçulmano. Vai pensando aí. Você encontra um muçulmano. Você encontra um corintiano. Você encontra o Lula. Opa! É o contexto, irmão. Jesus está falando do camarada que não tinha como o cara ajudar. Corta a mão.
Você encontra um homossexual no chão, um drag queen. O que você vai fazer? Morre, miserável. Esse aqui, cara, é para nós. Jesus estava contando para dar um soco na boca do estômago do cara doutor da lei, mas vale para nós. Às vezes, irmãos, sabe o que eu fico pensando? Qual desses personagens nós somos? Olha, às vezes nós somos mais o sacerdote, o levita, do que o bom samaritano. E ainda tem gente que são os ladrões ainda, que saquearam o cara. Tem isso também. E tem o cara que está caído, né? Deus quer que nós tenhamos as mesmas atitudes do bom samaritano. No fim da história, Jesus devolveu a pergunta ao mestre da lei. Para analisar que Jesus não respondeu nada até agora. Você vê que Jesus, o cara faz uma pergunta para ele: Senhor, como que é isso? Aí ele faz assim, ó, ele dá uma voltona, e aí ele faz outra pergunta para o cara. Aí ele fala assim: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? O cara não perguntou quem é o meu próximo? Qual desses três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei, olha só a resposta do doutor da lei: aquele que teve misericórdia dele. O camarada nem sequer disse foi o samaritano, porque ele odiava o samaritano. Ele odiava. Então ele falou assim: foi aquele que teve misericórdia dele, para não falar samaritano. Então, para você ter ideia, a questão do ódio, Jesus com isso, ele provou que o doutor da lei não amava o próximo, e estava perdido em sua religião. Olha, na verdade, ele não amando o próximo, também ele mostra que ele não amava Deus. Não amava Deus. Para você ver que Jesus pega o camarada no pulo. Quem é o meu próximo? Jesus conta a história que ele insere um samaritano, só para atacar o camarada, só para o cara entender que o próximo é todo aquele que estende a mão, não importa quem seja, sabe? Não é nem raça, não é por religião, é o próximo, seja quem for que estiver caído, irmãos. Eu não vejo o samaritano perguntando para o cara de onde que ele era, o que ele fazia, se ele era judeu, se ele tinha ido no templo. Não, simplesmente ele ajuda. Eu não sei qual a religião desse samaritano, mas eu noto e vejo que o coração dele estava em Deus, e as suas mãos não estavam ocupadas com pedras, como esse doutor da lei. As suas mãos estavam ali, prontas para ajudar aquele homem que tinha caído. E eu quero encerrar essa mensagem voltando para o início da pergunta. Lá no início, quando o homem pergunta para Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para ter vida eterna? A vida eterna não está na guarda da lei. A vida eterna é pela graça. Jesus mostra para o mestre da lei que jamais ele conseguiria amar a Deus se antes ele não fosse alcançado pelo amor de Deus. Deus, ele prova o seu amor para conosco no fato em que Cristo Jesus morreu por nós quando nós éramos pecadores. Se aquele mestre da lei tivesse confessado os seus pecados, tivesse confessado que odiava o samaritano, que tivesse confessado a sua culpa, tivesse dito para Jesus: me ajuda, tivesse clamado por salvação, Jesus teria salvo ele. Jesus repetiu em diversas ocasiões isso. Eu lhes asseguro, disse Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não está condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Jesus disse, João 3:36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é que vai ter ou terá,
tem, é presente, tem a vida eterna. João 10, 27 e 28, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e elas nunca hão de perecer. A minha pergunta para você é: você tem vida eterna? Você tem vida eterna? Feche seus olhos. Não olhe para o teu pecado. Não olhe para o teu passado. Não olhe para você. Olhe para Cristo. Ele tem poder para sarar você. Ele tem poder para salvar você. Ele tem poder para curar as suas feridas. Ele tem poder para perdoar você. Não interessa onde você caiu ou se está caído. Jesus, Ele estende a mão para você. Ele é o único capaz de dar vida eterna. Jesus, Ele mostrou àquele homem, o doutor da lei, que ele precisava de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador.